Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas, estamos começando mais um programa Escola da Fé pela TV Canção Nova. O objetivo desse programa é sempre levar você um pouco daquilo que está no coração da igreja. Aquilo que há 2000 anos o Espírito Santo vem ensinando para a igreja. Porque Jesus disse, não é, na Santa Ceia para os apóstolos, quando vier o Paráclito, o Espírito Santo da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Então, essa verdade de 2000 anos é que a cada programa nós queremos colocar um pouco. Hoje vamos conversar um pouco sobre a Semana Santa. A produção do programa, a direção, achou interessante, como estamos nas vésperas da Semana Santa, dar uma repassada, né, na liturgia, a parte mais importante da Semana Santa, ok? Vamos começar sempre rezando, pedindo a Deus que nos dê a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nos recomendando a Nossa Senhora, a nossa Mãe espiritual, que nos guie nesta noite com a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos vocês que estão aqui no nosso estúdio, participando ao vivo do programa, vocês de casa. Aqui temos amigos de várias partes do Brasil. Sinop, no Mato Grosso, quem é? Aí, bem-vindo. São Paulo, capital, tá ali. Maringá, Paraná. Arapiraca, Alagoas, ok? Fortaleza, no Ceará. Osasco, São Paulo, tá ali. Jacareí, São Paulo. Goiânia, Goiás. Coqueiro Seco, Alagoas. E Acaraú, Ceará. Bem-vindos, é uma alegria receber vocês na Canção Nova, receber aqui no nosso programa. E eu começo mostrando esse documento aqui. É um documento do Sínodo dos Bispos sobre os jovens, não é a exortação apostólica do Papa Francisco, é o documento que os bispos produziram no Sínodo dos Jovens e entregaram para o Papa. E o Papa depois fez a exortação apostólica, né? Cristo vive, né? Para os jovens. Mas a Canção Nova já publicou aqui os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Jovens, todo jovem passa por esse momento de discernir qual é a vocação, né? Então é fruto aí, né, da Assembleia dos Bispos sobre os jovens, tá? Quero mostrar alguns livros ligados com a Semana Santa que ajudam a gente a viver esse tempo, né? A Paixão de Cristo segundo o cirurgião. É o melhor livro que eu já li sobre a Paixão de Cristo. É um médico francês, Pierre Barbet, que durante 25 anos estudou cientificamente a Paixão de Cristo. E aqui ele coloca fotografias, ele fez até crucificação de cadáveres, né? E ele narra aqui no último capítulo o que o Cristo sofreu na paixão. Uma coisa impressionante. E ele diz que, inclusive, depois ele não conseguia mais fazer a Via Sacra, porque ele desmaiava no meio da Via Sacra, a tal ponto ele compreendeu o que o Cristo sofreu. E diz que tudo bateu com o Santo Sudário. Todas as pesquisas que ele fez confirmavam o Santo Sudário. E aqui eu quero mostrar um outro livro muito interessante, Flores e Plantas do Santo Sudário. Esse livro foi escrito por um doutor em botânica judeu, não é católico. E ele descobriu que no Santo Sudário de Cristo, que ele teve acesso, tem
pólens de flores do tempo de Cristo, de flores que só dão na época da Páscoa e só dão em Jerusalém. É muito interessante. O nome dele é o Dr. Avinoam Danin, aqui tem a foto dele. Esse livro nós fomos buscar em Jerusalém. E eu perguntei a ele, por e-mail, se ele era católico. Ele disse: não sou católico, não sou cristão, mas o sudário é de Cristo. E ele coloca todas as flores que encontrou, sabe? É o livro mais assim científico que comprova que o sudário é de Cristo. E para mim o mais interessante, um homem que não é católico, porque todos os livros que a gente lê sobre o sudário são de pessoas católicas, mas aqui nós temos um judeu, né? Eu quero até mostrar uma foto aqui muito interessante. Foto realmente eu não conhecia e acho que vocês também não conhecem. Aqui tem uma foto do sudário que ele tirou e com as técnicas mais modernas de exame de imagens, o que ele encontrou? Aqui está o rosto de Cristo e aqui tem flores ao lado da cabeça de Cristo. Por quê? E ele descobriu quais eram essas flores. E essas flores eram simplesmente a nossa margarida. Por que ele disse que os judeus colocaram essas flores aqui no Cristo ali morto? Porque o judeu, onde tem sangue, ele não tira. Então ele cobre com flores. Como Cristo sofreu a paixão na cabeça da coroa de espinhos, ficou todo ensanguentado, ele foi sepultado com flores em volta. Isso ficou marcado no sudário, com as técnicas mais modernas de imagens hoje, tipo ressonância magnética. E é um doutor em botânica pela Universidade de Jerusalém. Aqui ele mostra todas essas coisas. Realmente é uma coisa extraordinária. Eu nunca tinha lido nada parecido com isso aí. Bom, vamos conversar um pouco hoje então sobre a Semana Santa. Eu quero lembrar o seguinte: o nosso programa hoje é um pouco grande, tem muitos slides, eu acho que eu não vou ter tempo de passar todos. Mas eu quero lembrar o seguinte: quem quiser depois assistir todos os slides, pode entrar aí no facebook.com/Escola da Fé e você pode assistir todos os nossos slides, ok? Vamos então, Dani, solta aí os nossos slides. Então vamos conversar um pouco sobre a Semana Santa. Vamos lá, tá? Por que é chamada de Semana Maior? Eu vou passar um pouco rápido, porque são coisas que muita gente já sabe, a gente quer fazer aqui uma revisão. Semana Maior porque é a semana básica da nossa salvação, onde nós celebra o mistério da redenção, paixão, morte, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o mistério da fé, é o ponto mais importante da liturgia. Tá? Quando começa, quando termina? Né? A Semana Santa começa aí no domingo de Ramos e vai até o domingo da ressurreição, certo? O que a igreja vive? Já falei, celebra a paixão, a morte, a ressurreição de Cristo, né? Qual deve ser a disposição do católico para viver bem esse tempo? A disposição deve ser um tempo de meditação. A Quaresma já nos preparou para isso, né? Então, é um tempo especial de graças, né? Lembra, é um tempo especial de graças. Deus tem as comportas da graça mais abertas nesse período. Então, a gente tem que ter as disposições necessárias. Pode passar. Começa então no domingo de Ramos, que é o domingo que vem, né? Em que a igreja dá início então à Semana Santa, lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pelo povo. Essa entrada triunfal, entre aspas, né? Porque entrou montado num jumentinho, como o profeta Zacarias tinha previsto no capítulo 9, né? Que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Quando muita gente esperava, né, que os judeus pensavam que, daquele tempo, que o Messias fosse trazer assim um apogeu a Israel, voltando como se fosse no tempo de Salomão, de Davi. Mas não era isso. A salvação não era para vir desse jeito. O messianismo de Jesus não é um messianismo triunfante, socialmente falando, é triunfante espiritualmente falando. Ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence o demônio.
mas não é algo aparente, né? Tá aí. O povo aclamou Hosana ao filho de Davi. É interessante lembrar que pouquinho antes Jesus tinha feito o maior, talvez, milagre, que ele parece que deixou para a última hora, a ressurreição de Lázaro. Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Ele vai em Betânia, que Betânia era perto de Jerusalém, mais ou menos a 2 quilômetros de Jerusalém. Em Betânia ele ressuscita Lázaro e vai para Jerusalém. Então o povo esperava, agora é a hora que ele vai implantar o reino de Deus na terra, é a hora que Israel vai realmente assumir o apogeu, né? Então o povo cantava Hosana ao filho de Davi. O que quer dizer a palavra Hosana no hebraico? Hosana quer dizer salva-nos, salva-nos. Por quê? O povo judeu vivia debaixo do jugo romano. Então a grande expectativa do povo judeu é que o Messias o libertasse de Roma, né? Que o povo era um povo vassalo de Roma, né? Pagava impostos para Roma. Então muita gente ali, né, depois se decepcionou. Por que entregaram Jesus à morte depois? Porque perceberam que ele não fez a libertação social política que o povo esperava. Ele falou para Pilatos: Pilatos, meu reino não é deste mundo. Essa frase, diz Daniel Rubens, foi que mudou a história da humanidade. Meu reino não é deste mundo. Por que muita gente foi para os desertos depois? Muita gente para os mosteiros. Muita gente, né, viveu uma vida puramente espiritual. Porque o meu reino não é deste mundo. Mas nem todos entenderam. Bom, bendito que vem em nome do Senhor. Ali, muitos entenderam e muitos não entenderam. A verdade é essa, né? E é interessante que os judeus que estavam ali, aqueles que não gostavam de Cristo, né? Os sacerdotes, os doutores da lei, fariseus, começaram a dizer: mestre, repreende os teus discípulos. Porque os discípulos estavam cantando Hosana, né? O que Jesus respondeu? Digo-vos, se estes se calarem, as pedras clamarão. Interessante, né? Quer dizer, ele quis dizer: eu sou o Messias mesmo, né? E vocês não querem que o povo me aclame. Se eles não me aclamarem, as pedras vão me aclamar. É um testemunho realmente do messianismo dele, só que não como o povo muitas vezes esperava. Pode passar. Outro acontecimento muito importante que se dá nesse momento: Jesus chora sobre Jerusalém. Lá em Jerusalém, quem já esteve lá sabe, você descendo do Horto das Oliveiras, tem o Vale do Cedron e depois tem a cidade de Jerusalém. Quando Jesus estava descendo de Betânia, chega ao Horto das Oliveiras, ele olhou para Jerusalém e ele começou a chorar. Inclusive ali foi construída uma igreja chamada Dominus Flevit, que em latim quer dizer as lágrimas do Senhor. Inclusive ela é feita em forma de uma lágrima, né? O escultor que fez, porque Jesus ali chorou e disse, né: teus inimigos não deixarão pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Jerusalém, eu quis abraçar você como uma galinha abraça os seus pintinhos, mas você não soube reconhecer o Messias que chegou, que 700 anos ou 1000 anos antes os profetas já vinham anunciando. Por isso não vai ficar pedra sobre pedra no templo de Jerusalém. E aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, né, o Império Romano, o general Tito invadiu Jerusalém, arrasou o templo de Jerusalém, que não ficou nada. E era uma coisa suntuosa. A única coisa que ficou espécie de uma parede assim, que é o Muro das Lamentações, que não era parte do templo. O Muro das Lamentações era apenas o alicerce acima do qual o templo foi construído. O templo foi totalmente destruído. Ficou só uma espécie de um alicerce, onde os judeus hoje vão lá rezar. O presidente Bolsonaro esteve lá esses dias, né? Os judeus rezam ali, os cristãos também, e fazem até pedidos a Deus ali. Sabe, Cristo deixou isso como uma marca por não terem reconhecido Ele como o Messias que chegava para salvar o povo. Está aí, pode passar.
Qual é o sentido da procissão de ramos, então, que começa aí? Aclamar Jesus como Messias. Né? Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, não tem outro Salvador. Porque o único que pagou a justiça divina, o preço do perdão dos nossos pecados foi Jesus, ninguém mais. Então São Pedro fala, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não nos foi dado um nome debaixo do céu, no qual nós tenhamos salvação. Então o sentido hoje, claro, né, do cristianismo é aclamar Jesus como o verdadeiro Salvador. Podemos usar as palmas como sacramental? O povo pergunta, o que quem deve fazer com essas palmas bentas depois? Essa palma é benta, então ela não deve ser jogada no lixo, deve ser guardada, tá? Eu me lembro que havia um costume antigo, né, quando as cidades não tinham para-raios como hoje, né, quando dava tempestades e trovoadas, minha mãe queimava um pedacinho da palma benta e dizia, isso aqui protege a gente contra as tempestades. É um objeto bento, e ele não deve ser profanado. Se você pegar a palma benta sua, se você não quiser mais, é melhor queimar, ou então guardar bem, mas não jogar no lixo, porque ela foi benta, certo? E as palmas, elas são usadas depois para fazer as cinzas da quarta-feira de cinza, né? A cinza que o padre, são as palmas do domingo de Ramos, que são elas secas, elas são então queimadas, transformadas em cinzas, e são usadas para a quarta-feira de cinza. Bom, que lições nós podemos tirar do domingo de Ramos, né? É só olhar para Jesus montado naquele jumentinho. Tem uma parábola interessante que alguém contou, né? Que o jumentinho chegou em casa depois e falou para a mãe dele, mãe, eu entrei em Jerusalém, você precisava de ver como é que me aplaudiram. Aí a mãe, não é você que eles aplaudiram que estava em cima de você. Você quer ver como é que é diferente? Vai lá depois sozinho e entra em Jerusalém sozinho. Aí o jumentinho entrou em Jerusalém sozinho, jogaram pedra nele, bateram nele. Então a palavra diz assim, está vendo? Né? A gente andar sem Jesus, a gente não é aplaudido nem nada, é só com Jesus que a gente vai bem. Né? Coitado do jumentinho. Pode passar aí. E esse jumentinho é muito significativo. Quem já foi na Terra Santa ainda hoje, tem muito jumentinho lá ainda hoje. É como aqui no nosso Nordeste. É o animalzinho do pobre, principalmente na Terra Santa. Então, Cristo quis mostrar realmente que Ele veio salvar o mundo pela humildade. Não vai entrar em Jerusalém montado num cavalo branco, né, glorioso, tocando não. Entra num jumentinho. O Papa Bento XVI, naquele livro que ele escreveu, né, Jesus de Nazaré, aquela coleção, ele deixa entender que Judas teria se decepcionado com Jesus por isso, porque Judas era zelote. Zelote era aquele segmento judaico que brigava contra o Império Romano e queria libertar. Quando ele viu Jesus, o quê? O nosso Messias entrar num jumentinho? Esse homem não vai libertar Israel nunca, ele teria se decepcionado. É uma opinião interessante do Papa Bento, que pode realmente ter acontecido. Quinta-feira Santa, aí a igreja começa o chamado Tríduo Pascal, os 3 dias, quinta, sexta e sábado, aí a liturgia aí celebra com força, né, o Tríduo Pascal. Celebramos várias coisas importantes. Primeiro, a instituição do sacramento da Eucaristia, a instituição do sacerdócio católico, né? Jesus, lá na Santa Ceia com os apóstolos, ele diz para eles, fazei isto em memória de mim. Esta frase é que a igreja entende que caracteriza a instituição do sacerdócio. Cristo celebrou com eles ali, vamos dizer, a primeira missa. Isto é meu corpo que é dado por vós, isso é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, ele deu aos apóstolos a competência de celebrar, ok? A Santa Missa. Então a igreja vê aí a instituição, né? E a instituição da Eucaristia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, na Quinta-feira Santa, né? Por quê? Jesus estava desejoso de ficar conosco, por isso instituiu a Eucaristia. Isso é muito interessante.
Cristo disse, né, lá no capítulo 5 de São João, o capítulo 15, ele fala: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Não pode dar fruto. Se o galho estiver separado do tronco, não pode dar fruto. Então, Jesus sabe que nós não podemos dar fruto sem Ele. Então, Ele quer permanecer em nós. Então, o jeito que Ele encontrou foi a Eucaristia. E é uma coisa maravilhosa, né? Ele se faz pão. Né? Os teólogos e santos que meditam profundamente a Eucaristia, falam, Ele se aniquilou. Né? Já pensou você se transformar num pão para ser ingerido por alguém? Porque ali é corpo, sangue, alma e divindade. E veja, Jesus não está na Eucaristia. Jesus é a Eucaristia. Está entendendo? O pão não é um receptáculo de Jesus, como fosse um vidro que contém um líquido. Não, o pão é Jesus. É o corpo, sangue, alma e divindade, que vem para a sua natureza humana. Une-se ao seu sangue. Santo Agostinho fala, não é? É um pão diferente. O pão da padaria você come, ele se transforma em você. A Eucaristia não, é você que se transforma nele. É o contrário. Ele quer ser, né, quer ser formado em nós. É o sentido profundo da Eucaristia. Pode passar? E aí nós temos também a missa da bênção dos santos óleos e a bênção do clero. Na Quinta-feira Santa, os bispos celebram a missa do clero, ou seja, como é o dia da instituição da Eucaristia, então o bispo celebra a missa com todos os seus sacerdotes. Aqui na nossa diocese é 10 horas da manhã, na Catedral de Lorena, inclusive a Canção Nova transmite ao vivo. E ali é chamada a missa dos santos óleos, onde então o bispo benze o óleo do batismo, da crisma e o óleo da unção dos enfermos. Qual é o sentido desses óleos? Vamos ver rapidamente, pode passar aí para nós. Né? O óleo da crisma é uma mistura de óleo e um bálsamo perfumado, significando a plenitude do Espírito Santo. O óleo, ele penetra, então ele é o símbolo do Espírito Santo que penetra na alma, revelando que o cristão deve irradiar o bom perfume de Cristo. Por isso que é um óleo perfumado, é um bálsamo. Né? É usado no sacramento da confirmação, quando o cristão é confirmado na graça e no dom do Espírito Santo, para viver como um adulto na fé. É o sacramento do jovem, né? O adolescente, jovem, que agora vai enfrentar o mundo, vai enfrentar um mundo adverso, de pecado, então ele precisa da força do Espírito Santo. A Igreja fala que o crismando, ele é um soldado de Cristo, né? Defensor da fé, ok? Esse óleo é usado também no sacramento do sacerdócio, quando o sacerdote tem as mãos ungidas, na ordenação sacerdotal dele, né? Para ungir esses escolhidos. A cor que representa esse óleo é a cor branco-ouro. Então, o óleo do crisma é um branco-ouro. Cada óleo tem uma cor diferente. Pode passar. Depois temos o óleo dos catecúmenos, que é o óleo do batismo. Né? Antigamente se batizava os adultos. Lá no começo da igreja, a pessoa recebia ao mesmo tempo o batismo, a confissão, a Eucaristia e a crisma. Tudo de uma vez, era o sacramento da iniciação. Hoje, idade diferente. Adultos ou crianças são ungidos antes do rito da água, do batismo, né? Antes da água. Este óleo significa a libertação do mal. Tá? Por quê? O batismo nos resgata da mão do demônio para a mão de Deus. Por isso que ele significa a libertação do mal. A força de Deus que penetra o catecúmeno, o liberta e prepara para o nascimento, e pela água e pelo Espírito Santo. A cor é vermelha, porque o vermelho é a cor de libertação, cor do sangue. Cristo, pelo sangue, nos liberta do jugo do demônio. É por isso que no batismo se reza aquele exorcismo, né? Renuncio Satanás, renuncie suas obras, e depois reza o credo. Entende? Exatamente por isso. Então, a cor vermelha do óleo dos catecúmenos. Depois, o último óleo, pode passar, o óleo dos enfermos, da unção dos enfermos. Né? Unção dos enfermos, este óleo significa a força do Espírito de Deus
para a provação da doença, para o fortalecimento da pessoa, para enfrentar a dor, inclusive a morte, se for vontade de Deus. E a cor é roxa, porque o roxo simboliza o sofrimento. A unção dos enfermos é para aquele que está sofrendo. Quem é que pode receber a unção dos enfermos? Não é qualquer doença. O Catecismo da Igreja fala bem claro. Quem pode receber o sacramento da unção dos enfermos é quem começa a correr risco de morte. Não é qualquer doença, qualquer gripe, qualquer dor de barriga que você toma unção, não. O Catecismo fala. Se o médico disser, esse paciente corre risco de morte, ele deve então receber a unção. Por exemplo, uma pessoa de idade vai passar por uma cirurgia. Todo mundo sabe, uma pessoa de idade, 70, 80 anos, sei lá, né? Pode não suportar, às vezes, então aí pode receber a unção dos enfermos antes. Então, as duas situações que o Catecismo coloca, que é a unção dos enfermos. E aí esse óleo de cor roxa, né, que também é bento na missa de quinta-feira, certo? Bom, vamos fazer um intervalo, já está na hora, mas a gente volta daqui a pouquinho, porque o nosso intervalo é bastante rápido. Espera aí, já já nós voltaremos. Muito bem, de volta com a nossa Escola da Fé. Vocês viram aí a rapidez do intervalo, né? Mal deu para vocês levantarem um pouquinho aí para esticar as pernas. Por quê? Porque a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais. Então é por isso que a Canção Nova precisa pedir a colaboração de todos. Porque é um mutirão de evangelização, quase não, internacional, e que consome muito dinheiro. Rádio, TV, internet, casas de missão e etc. Ok? Eu estou aqui com a revista da Canção Nova desse mês. 3 meses do ano a Canção Nova emite a revista no papel. Só em 3 meses, por causa do custo. O resto é online. E nesse número aqui nós temos uma campanha que a Canção Nova está fazendo. Não é bem campanha, é um projeto Palavras que Curam, né? Esse projeto consiste em quê? Para evangelizar e para ajudar o projeto da M Almas, então, esse projeto consiste no seguinte: vocês estão vendo aqui os vários padres que estão aqui, né, e também consagrados da Canção Nova, o Dunga, inclusive. Cada um deles gravou, né, uma palestra, e as pessoas que contribuírem com R$20, além da contribuição normal, vem aqui um boleto que a pessoa contribui. Então, durante 3 meses, esse projeto vai caminhar. Cada mês a pessoa recebe aí as gravações de palestra daquele mês. Quem pagar os 3 meses seguidos vai receber um DVD com todas as palestras dos 3 meses. Inclusive, eu estou nesse grupo que faz palestras. Vou dizer aqui rapidamente quem são as pessoas que vão fazer gravações. Está aqui, Monsenhor Jonas Abib, Luzia Santiago, o Dunga, Tiago Marcon, Paula Guimarães, Padre Marcelo Rossi, Padre Adriano Zandoná, Professor Felipe Aquino, Padre Bruno e mais gente ainda. Realmente vai ser um DVD muito... Eu já fiz a minha gravação, né? A minha gravação foi sobre a família, né? Cada um tem um tema específico para falar. Realmente vai ser uma coisa muito boa que ajuda as pessoas e ajuda a Canção Nova. Ok? Muito bem, quero rapidamente aqui mostrar mais 3 livros ligados à Semana Santa. As 7 Palavras de Cristo na Cruz. É um sermão, normalmente é feito na Sexta-feira Santa, né? Esse livro é uma reflexão sobre as 7 últimas palavras de Cristo na cruz, que daqui a pouquinho eu vou falar delas, tá? Sobre a Eucaristia, da Quinta-feira Santa, o segredo da Sagrada Eucaristia. Esse livro é uma compilação que eu fiz de 5 livros, escrito por um dos padres que mais, um santo, São Pedro Julião Eymar, que mais se aprofundou no mistério da Eucaristia. Eu fiz uma síntese do ensinamento dele e chamei de O Segredo da Sagrada Eucaristia, né? Sabe, a Semana Santa, a gente tem que aproveitar para meditar essas coisas. A paixão de Cristo, a Eucaristia, as 7 palavras de Cristo na cruz, né? Toda a parte litúrgica da Semana Santa ajuda a gente a caminhar. Bom, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui nos nossos slides. A missa do lava-pés, né? Então, à noite da Quinta-feira Santa, temos a missa. Inclusive, semana que vem não tem o nosso programa, porque a Canção Nova
transmite a missa do lava-pés que é celebrada aqui, tá? Pode passar. Então, é o início do Tríduo Pascal, celebra a última ceia, na qual Jesus, na noite em que vai ser entregue, ofereceu a Deus Pai o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho, e as entregou para os apóstolos para que os tomasse, mandando-lhes também oferecer aos seus sucessores. Bom, a Quinta-feira Santa a gente conhece bem, o Missa do Lava-Pés nós conhecemos bem. É impressionante aquela leitura, né, da Missa do Lava-Pés. Começa lá no Evangelho de São João, capítulo 13, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até a morte. Impressionante. Então ali Jesus dá aquela lição para os apóstolos de humildade, lava os pés dos apóstolos, né? E fala para eles, vocês me chamam de mestre e senhor, e de fato eu sou. No entanto, olha o que eu estou fazendo. Porque no tempo de Jesus, lavar o pé das pessoas era um serviço do escravo. Quando chegava uma pessoa em casa, uma visita, era uma norma assim de acolhimento, lavar os pés da pessoa. Mas quem fazia isso era o escravo. Então Jesus faz esse papel de servo, né? E diz para os apóstolos, se vocês fizerem isso, vocês vão ser felizes, né? Ele quis mostrar que a humildade é a virtude mais forte do discípulo de Cristo, né? Pode passar. Está aí, ó, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E ele disse, né? Tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa antes de sofrer. Por quê? Porque ele sabia que naquela ceia ele ia deixar a Eucaristia, né? E dali ele ia partir para a paixão, que seria a nossa libertação. Ele veio para isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de João Batista. Então, ele, mesmo sabendo tudo que ele ia passar, ele ansiava por essa hora. Tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa. Porque Páscoa para o judeu era a libertação. A passagem do Egito para a terra prometida, atravessando o Mar Vermelho. Para nós, a libertação do pecado, da morte para a vida eterna. Quais as importantíssimas promessas que Jesus fez na última ceia? Jesus fez muitas promessas na última ceia. Precisaria a gente pegar aí o Evangelho de São João, do capítulo 13 até o capítulo 17. De São João, são 5 capítulos que ele narra a Santa Ceia. É o único evangelista que narra com detalhes. Jesus fez promessas extraordinárias. A mais importante, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, né? Está lá em João 16, 12 e 13. Né? Jesus disse, eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para entender agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Eu penso que essa seja a promessa mais importante que Jesus fez. Vocês não vão errar o caminho da salvação, porque o Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. Toda a verdade que está, né, no nosso catecismo da Igreja Católica, por exemplo. Essa verdade de 2000 anos. Os dogmas da nossa fé, tem até um livro, né? Os dogmas da fé. Esta verdade, Jesus prometeu na Santa Ceia para os discípulos. Por isso que a igreja nunca errou o caminho da salvação. Se alguém disser que a igreja errou o caminho da salvação, está chamando Jesus de mentiroso. Está chamando Jesus de farsante. O Senhor prometeu, né? e não aconteceu. Não. Veja que coisa bonita. Nosso credo tem 2000 anos, nunca mudou. Já tivemos 266 papas. Nunca um papa contradisse o outro em doutrina. Por quê? Porque o Espírito Santo guia a igreja nesses 20 séculos. É uma promessa que Cristo fez na Santa Ceia. Não vos deixarei órfãos. Sabe, eu gostaria que vocês pegassem do capítulo 13 de São João até o capítulo 17 e lessem tudo que Jesus falou na despedida, no último encontro com eles. Ali está cheio de promessas de Jesus. Né? Não dá tempo de eu desdobrar tudo aqui agora, por causa do tempo. Mas vamos lá, deixo isso para vocês fazerem
na Semana Santa. Na Sexta-feira Santa temos às 3 horas da tarde, né, aquela cerimônia que começa com o sacerdote deitado ali na frente do altar. Né? É a cerimônia das 3 horas da tarde, na hora que o Cristo morreu. Celebra-se a paixão, a morte de Jesus Cristo. É um tempo de silêncio, jejum, de oração, mas não é um clima de luto, não. Não é um clima de meditação, de respeito, né? De certo ponto. Antigamente, quando eu era criança, minha mãe dizia: carro não toca buzina, trem não apita. Passava o trem perto de casa, o trem não apita, né? Meu pai tinha lá o sítiozinho que ele tinha que tirar um leitinho lá, e tirava de madrugada, porque durante o dia já não fazia mais nada, era tudo assim. A gente não podia gritar, não podia fazer nada, não precisa ser assim também, né? Mas é um dia interessante. Veja, é o único dia do ano que não tem missa. Por quê? Porque a igreja não celebra a ressurreição nesse dia. A gente sabe que em cada missa, o que a gente celebra na consagração? Paixão, morte e ressurreição de Cristo. Tem um dia do ano que a igreja não celebra a ressurreição, celebra a morte. Em todos os outros dias celebra a ressurreição, mas tem um dia que a igreja quer parar diante do Senhor morto. Vai até a missa do sábado à noite da vigília pascal, onde celebra então a ressurreição. Ok? Está aí. E nós temos então às 15 horas, em que Jesus foi morto, celebrada a principal cerimônia do dia, a paixão, a liturgia da palavra, onde se lê toda a paixão de Cristo, né? Como no domingo de Ramos, que também lê, né? Só que lê de outro evangelista. Adoração da cruz, que não é adorar o madeiro da cruz, é adorar o Cristo pregado na cruz, certo? E a comunhão eucarística, não é feita a consagração, então as hóstias consagradas já estão no sacrário e apenas são distribuídas para os fiéis, certo? Porque não tem missa nesse dia, não tem consagração. Pode passar? Bom, aí na sexta-feira, algumas paróquias fazem aquela homilia das 7 palavras de Cristo na cruz, que eu mostrei, né, naquele livro, as 7 palavras de Cristo na cruz. Essas palavras, veja que interessante, a igreja coletou em vários evangelistas, não é um evangelista só, cada um deles trouxe uma palavra, né? Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, falou para o bom ladrão. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, né? Tenho sede, né? Os santos dizem sede de almas, né? Pode passar. Eli, lema sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Tudo está consumado. Pai, cumpri tudo que o Senhor tinha para mim, para que a humanidade fosse salva. Tudo está consumado. Consumatum est. Agora então, entrego, né, o meu espírito nas tuas mãos. Essas 7 palavras de Cristo são muito importantes, porque, sabe gente, a gente sabe que quando uma pessoa está na hora da morte, onde ela diz as coisas que ela tem mais assim preocupação, não é? A gente sabe disso. Eu me lembro quando a minha esposa estava já partir, eu estava do lado dela, ela olhou para um filho meu e disse: cuida dele, cuida de mim. Era a preocupação dela, entende? Nem sei que na hora da morte a pessoa, então Cristo na hora da morte diz 7 palavras, sabe? Então a Semana Santa é um período de meditar essas coisas, né? A gente cresce muito com isso. Pode passar. Depois temos também a encenação da paixão de Jesus, que em alguns lugares se fazem, lá no Nordeste, por exemplo, lá em Pernambuco, né? Se faz aquelas coisas tão bonitas lá. O sermão do descimento da cruz, né? Em seguida a procissão do enterro, né? Ou do Senhor morto, levando então o esquife com a imagem do Senhor morto. Então, cada paróquia faz um tipo de coisa diferente. Algumas fazem o sermão de 7 palavras, outras não fazem a procissão do Senhor morto. Aí depende de cada lugar, né? Não são coisas obrigatórias. Vejam bem,
obrigatório é aquilo que a igreja já fixou. Domingo de Ramos, a missa do lava-pés, a missa de Santos Óleos e a paixão da sexta-feira às 15 horas. O resto, a paróquia deve fazer se tiver condições de fazer, certo? Vamos lá. O sábado santo, né, é o chamado sábado da aleluia. Aleluia em que sentido? A palavra aleluia quer dizer o quê em hebraico? Aleluia é louvor a Yahvé. Aleluia. Entendeu? Então, o aleluia é um louvor a Deus, porque o Cristo ressuscitou. Então, o sábado, é à noite, né, na vigília pascal, né, não o sábado durante o dia, em que a igreja celebra isso aí. Acende o círio pascal, que representa o Cristo ressuscitado. Depois, na missa, né, desse sábado santo, também as pessoas recebem cada uma vela e acende. Pode passar? Então, a vigília pascal é chamada a mãe de todas as santas vigílias, porque é a maior vigília que a igreja celebra. Por quê? Vai celebrar a ressurreição de Cristo, né? A espera da vitória do Senhor sobre a morte. Vamos lá. Bom, nessa missa, então, da vigília pascal, nós temos alguns pontos muito importantes que eu queria recordar. Primeiro, a bênção do fogo novo e do círio pascal. Normalmente começa lá fora um fogo que é aceso numa fogueira lá, aquele fogo vai acender o círio pascal, para mostrar uma vida nova. O fogo significa luz, calor, vida, né? Depois temos então a proclamação da Páscoa, é o canto de júbilo anunciando a ressurreição, é cantado logo no início da celebração, né? O exultet da Páscoa. Terceiro, a liturgia da palavra, são leituras sobre a história da salvação. Normalmente 5, 6 leituras. Começa na leitura do Gênesis, Deus que cria o mundo, cria o homem, ao pecado, Deus promete a salvação e depois vem a salvação em Jesus Cristo. São mais ou menos 5, 6 leituras, algumas paróquias reduzem um pouco por causa do tempo, mas ela quer mostrar o que? Toda a história da salvação, desde o pecado original até a salvação que Cristo veio trazer com a sua morte e ressurreição. Depois temos a renovação das promessas do batismo. Muito bonito, né? Renova-se a promessa, né? Renuncio a Satanás e professo a fé da Santa Igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Depois, a ladainha dos santos. Belíssima ladainha dos santos, né? Canta a ladainha dos santos e depois a liturgia eucarística, né? Normal de toda a missa. Pode passar? Bom, o círio pascal, qual é o significado do círio pascal? É o símbolo de Jesus ressuscitado. O fogo, a vela acesa, é o símbolo da ressurreição de Cristo. Após a bênção do fogo lá fora, acende-se o círio. Faz-se a inscrição dos algarismos do ano. Então, é colocado aqui 2019, que está dentro no círio. Depois, crava-se no círio 5 grãos de incenso, simbolizando as 5 chagas de Cristo, nas mãos, nos 2 pés e no peito. Então, o sacerdote coloca, né, 5 incensos cravados ali no círio. Depois, ele escreve a letra alfa e ômega, que significa princípio e fim, a eternidade de Deus. Princípio e fim de todas as coisas, né? Que é a primeira e última letra do alfabeto grego, que significa o princípio e o fim de todas as coisas. Então, o círio pascal representa exatamente o Cristo, né? E esse círio pascal, ele fica aceso até a ascensão do Cristo ao céu, que a igreja celebra 40 dias depois. Então, aí o círio depois ele deve ser apagado, né? Mas todas as missas, desde a Páscoa até a ascensão de Cristo ao céu, que é nas vésperas de Pentecostes, né? Então, a igreja acende o círio pascal nas missas. Pode passar. E uma coisa que eu quero lembrar, depois da Páscoa, nós temos a oitava da Páscoa, né? Como tem a oitava de Natal, como tem a oitava de Pentecostes. O que são essas oitavas? A igreja celebra 8 dias a Páscoa, celebra 8 dias o Natal, celebra 8 dias o Pentecostes. Por quê?
Porque quando a igreja liga alguma coisa na terra, Deus liga no céu. Jesus fala para Pedro, que você ligar na terra, eu ligo no céu. Então, quando a igreja quer celebrar a Páscoa 8 dias, ela quer que a gente tenha mais tempo de graças, de bênçãos. Então, entende? 8 dias a celebrar. E depois tem o período pascal, em que a igreja fala, primeiro domingo de Páscoa, segundo domingo de Páscoa, até chegar na festa da Assunção, da ascensão de Cristo ao céu e depois do Pentecostes. Tudo isso para quê? Para que a gente tenha um tempo maior de graça diante de Deus. Agora, cabe a nós aproveitarmos isso, com as disposições necessárias. Bem, à meia-noite, depois da vigília pascal, sai a procissão da Aleluia. Às vezes, não meia-noite, às vezes aqui na cidade de Lorena é feito 5 horas da manhã, ou 6, diversas localidades, e anuncia o domingo da ressurreição. O que Jesus fez entre a sua morte e a sua ressurreição. Né? Entre a morte e a ressurreição de Jesus, o que ele fez? Aí diz que ele desceu à mansão dos mortos, o Sheol, ou chamado Hades. Cristo foi levar a salvação àqueles que morreram antes dele. Mas a igreja fala uma coisa interessante, não foi levar a salvação a todos, foi levar a salvação aos justos, porque nem todos viveram de maneira justa antes dele. Tem aquela parábola, né? Do rico Epulão e do pobre Lázaro, que o rico não dava ao pobre nada, se banqueteando todo dia. Então, os justos, Cristo levou com ele na sua ressurreição. Vamos lá, pode passar? O domingo de Páscoa, então, a grande festa da igreja, a grande celebração. Cristo ressuscitou 3 dias após a morte, num domingo, logo depois da Páscoa judaica. Por isso que a igreja guarda o domingo como dia santo, porque o Cristo ressuscitou no domingo. O domingo é o primeiro dia da nova criação. Né? O sábado encerra o Antigo Testamento. O Novo Testamento começa com a ressurreição. Está aí. É o ponto central e mais importante da nossa fé cristã, claro. Né? Através da sua ressurreição, Jesus prova que a morte não é o fim e que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Quer dizer, quando ele ressuscita, ele tinha dito para os apóstolos, eu vou para Jerusalém, vou ser flagelado, vão me crucificar, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. E aí, a ressurreição dele prova exatamente a divindade de Filho de Deus e de Salvador da humanidade. Vamos? O temor dos discípulos transforma-se em esperança e júbilo com a ressurreição. Os discípulos estavam todos abatidos, trancados no cenáculo. Quando eles veem o Cristo ressuscitado, tudo muda. Né? Há um júbilo. É a partir desse momento que eles adquirem força para continuar anunciando a mensagem do Senhor. Quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, tudo é baseado na ressurreição de Jesus. Toda a pregação dos apóstolos aí vai ser em cima dessa verdade. Né? Então, o sentido verdadeiro da Páscoa é passar de uma vida velha para uma vida nova. Para os judeus, era a passagem da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida. No sentido do Novo Testamento, passar de uma vida velha de pecado para uma vida nova de graça. Como dizia Santo Agostinho, né? Santo Agostinho dizia assim, a tua tristeza são os teus pecados, deixa que a santidade seja a tua alegria. A vida de pecado é uma vida de tristeza, consciência pesada. A vida da santidade é uma vida de alegria. Essa passagem, né? Páscoa do Pessah, em hebraico, significa essa passagem. Vamos lá? Como é que é fixada a data da Páscoa? É uma data móvel. Né? Cada ano é num dia. Por quê? Gostaria de explicar. Porque a Páscoa, os judeus celebravam no dia 14 do mês de Nissan. Só que o calendário judaico era um calendário lunar, não é solar como o nosso. Então essas datas mudavam. Então a igreja manteve a celebração da Páscoa no domingo seguinte ao 14 de Nissan.
O que é esse 14 de Nissan para nós hoje, no nosso calendário? É o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois de 21 de março. Então você tem 21 de março, a primeira lua cheia é o 14 de Nissan. O domingo seguinte, a igreja celebra a Páscoa. Ok? E aí, em função da Páscoa, são marcadas todas as outras datas móveis do calendário. A primeira data que é marcada na Páscoa, no calendário é a Páscoa. Está aqui. A Páscoa deve ser celebrada no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, que segue o equinócio da primavera no hemisfério norte, que é 21 de março. Se esse dia ocorrer depois do dia 21 de abril, a Páscoa será celebrada no domingo anterior. Então, há essa exceção. Se, porém, a lua cheia acontecer no dia 21 de março, exatamente dia 21 de março, sendo domingo, será celebrada de 25 de abril. Então, a igreja acertou essas coisas. A Páscoa não acontecerá nem antes de 22 de março e nem depois de 25 de abril. Bom, não vou entrar em detalhe disso, porque nós já estamos no finalzinho do programa, mas só para vocês saberem que a primeira data fixada no calendário é a data da Páscoa. Depois, passa o próximo slide. Depois, vem domingo de carnaval, 49 dias antes da Páscoa. Fixada a Páscoa, aí você pode marcar as outras datas, certo? 49 dias antes da Páscoa, carnaval. 46 dias antes da Páscoa, quarta-feira de cinzas. 7 dias antes da Páscoa, domingo de Ramos. 49 dias depois, domingo de Pentecostes. E 60 dias depois, a festa de Corpus Christi. Então, vocês estão vendo que o nosso calendário é um calendário cristão. A primeira data fixada no nosso calendário é a Páscoa de Cristo. E muda a cada ano, porque o 14 de Nissan, como eu falei para vocês, dos judeus, é uma data móvel, e a igreja acompanha. Os ortodoxos diferenciam de nós no seguinte: eles celebram a Páscoa no 14 de Nissan, ou seja, na primeira lua cheia depois de 21 de março. Nós não celebramos, nós celebramos no domingo seguinte ao 14 de Nissan. João Paulo II queria muito que unisse o mesmo dia de celebração da Páscoa, mas infelizmente até hoje isso não foi possível. Quem sabe um dia a gente chegue lá. Tem mais slide aí? Pode passar. Bom, aqui eu deixo uma orientação muito importante. Para saber mais sobre a parte litúrgica de cada celebração que acontece na Semana Santa, eu quero indicar a leitura deste manual. O padre Demétrio Gomes, do Rio de Janeiro, ele fez espécie assim de um roteiro litúrgico de como é que cada cerimônia da Semana Santa deve ser realizada. Ajuda muito os padres, ajuda muito os coroinhas, acólitos, que acompanham. Nesse site que apareceu aí, você pode ver. Bom, esses slides todos que eu mostrei assim, com um pouco de rapidez hoje, mas você encontra aí no nosso Facebook, facebook.com/Escola da Fé, tá? E tem mais uma referência que é importante colocar. Para você assistir qualquer programa da Canção Nova, você pode acessar youtube.play Canção Nova. Você assiste qualquer um dos programas da Canção Nova que a televisão já passou, certo? De maneira gratuita, não tem que fazer assim nenhuma assinatura para isso. Não, YouTube, ok? Você assiste aí. Bom, com isso, chegamos ao final. Agradeço a vocês que vieram participar aqui, ao vivo conosco. Tenham uma boa Semana Santa aqui na Canção Nova, que vai passar aqui esses dias, né? E eu quero pedir, então, aos sacerdotes já que nos dê a bênção, lá das suas casas mesmo, para a gente encerrar o programa, porque a bênção pode ser dada à distância. Eu sempre falo isso, é um sacramental, não é sacramento. Sacramento não pode ser à distância, sacramental pode. Basta a gente ter fé que recebe a graça de Deus. Então vamos lá. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que desça então sobre todos nós essa bênção sacerdotal, diaconal, quem sabe até episcopal, né? Nesta noite, trazendo para todos nós saúde para o corpo
e saúde para a alma. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor os acompanhe. Muito obrigado. Muito bem. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.